Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 12, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Esse será o texto que nós vamos meditar nessa noite. Como alguns de vocês já sabem, nós estamos há um bom tempo caminhando nesse livro dos Gálatas. Se eu não me engano, a primeira vez que eu compartilhei com vocês meu primeiro sermão em Gálatas foi em 2019. Então, de lá para cá, a gente já caminhou 3 capítulos inteiros e parte do capítulo 4, tá? Eu escolhi por tema esse aí, conselhos para a igreja, caminhando em verdade e em amor, porque eu acredito que o que Paulo está tratando aqui é algo muito especial para nós que fazemos parte da igreja, com alguns conselhos práticos de como defender ou caminhar na verdade. Mas é interessante também que, ao mesmo tempo em que ele nos exorta a como caminhar e como defender, nós possamos fazer uma análise de como os nossos pastores, e aí eu não estou querendo nomear, não é o pastor Val, que é pastor dessa igreja, juntamente com os presbíteros, mas os pastores das igrejas cristãs de toda a história e de todo o mundo. Como é que nós podemos avaliar os pastores de acordo com esses tópicos que vamos levantar aqui? O que é que eles têm feito que de fato podemos asseverar e entender que são pastores verdadeiros? Você já abriu, né? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 12 até o 20, será o texto de hoje, e para tanto vamos fazer a leitura dele agora, tá bom? Diz o seguinte: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se fora possível, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso sempre, ou sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Senhor, nessa noite o Senhor sabe bem os motivos. Nós te pedimos, eu te peço, de forma muito especial, que o Senhor nos ajude na tarefa de transmitir essa mensagem, que faça entendível aos nossos ouvidos e faça aplicável em nossos corações. Carecemos do Senhor, e eu reconheço isso, para que o Senhor de fato possa falar com o teu povo. Te pedimos, te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu falei anteriormente, né, que essa carta eu já vinha pensando nela, meditando nela, desde 2019 aproximadamente. Mas como são oportunidades mais espaçadas, né, e talvez vocês não tenham vindo da última vez, acho que foi em novembro a última vez, e até a gente vai perdendo, né, o fio da meada. Eu vou trazer um pouco do contexto dessa carta, para que a gente possa entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui, para que fique mais fácil, tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês nessa noite é que a carta foi escrita, obviamente, pelo apóstolo Paulo, e essa carta foi escrita às igrejas da Galácia. Era uma região onde tinham várias cidades e várias igrejas, e essas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Nessas igrejas eram pessoas que eram gentis, ou seja, não israelitas, e que se converteram ao cristianismo. E depois de um certo tempo que Paulo já tinha ficado com eles, doutrinado, ensinado, trabalhado com eles, batizado possivelmente algumas pessoas, ele precisou manter a sua viagem missionária para fundar outras igrejas.
Nesse meio tempo que ele sai da Galácia, alguns falsos mestres, que ao longo daqui do sermão praticamente eu vou chamar de hereges, eles eram falsos judaizantes, na verdade eles eram judaizantes, que queriam transformar ou rebater aquilo que Paulo já tinha ensinado naquelas igrejas que Paulo tinha fundado. Eles tinham desdenhado do apostolado de Paulo, eles desfizeram dos ensinos que Paulo tinha deixado, e o principal ponto da mensagem desses hereges estava exatamente o ataque à justificação e à salvação. Semana passada, a pergunta do número 77 do Catecismo Maior, exatamente foi essa diferença entre justificação e santificação. A justificação sendo o ato único de Deus, onde Deus declara o pecador como justo diante dele, mas não pelo que o pecador faz, mas sim pelos méritos de Cristo. E uma vez que o pecador deposita sua fé, sua esperança e sua confiança unicamente em Jesus Cristo, Deus assim o declara como justo. E era exatamente isso, uma das coisas que os falsos, que os hereges faziam e pregavam contra. Eles diziam, por exemplo, que esse negócio de você ser justificado apenas pela fé era conversa fiada. Não existia a possibilidade de alguém se tornar justo diante de Deus somente crendo em Cristo Jesus. Era necessário que eles cumprissem alguns rituais judaicos também, dentre eles a circuncisão. Ou seja, se alguém não guardasse as festas, se alguém não guardasse as cerimônias judaicas, se alguém não fosse circuncidado, o problema da justificação diante de Deus não seria resolvido. Eles entendiam que a justificação e a salvação eram por meio de obras, ou seja, você precisa fazer alguma coisa para ser justificado, você precisa fazer alguma coisa para ser salvo por Deus. E aí é por essa razão que Paulo escreve essa carta, cheio de decepção com o seu povo. Por quê? Porque esse povo tinha sido doutrinado por Paulo, esse povo tinha sido ensinado por Paulo, e estavam nesse momento apostatando da fé. Eles estavam nesse momento negando absolutamente tudo que Paulo já tinha falado anteriormente para ele. E aí você imagina naturalmente alguém que você ensina, vamos imaginar pela perspectiva prática dos filhos. Você ensina como tem que agir, você ensina como tem que ser, como é ser uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que merece guardar o seu nome. Você ensina como ser correto, e depois de um tempo o seu filho vira um bandido, desprezando aquilo que você ensinou ao longo de toda a vida. Claro que será uma decepção. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Deixa eu ver se vai sair aqui. Não passou, passa aí, Thales, por favor. Aqui não está indo não, viu? Mas enfim, a imagem que Thales vai colocar aqui em breve é exatamente de alguém decepcionado. A imagem que eu trouxe aqui, pronto, essa aqui, ó. Joga aí, Thales, por favor. É a imagem do 7-1, Brasil e Alemanha. Todo mundo na expectativa, obviamente, do Brasil ser campeão. Na semifinal, em pleno Mineirão, o Brasil tomando de 7. A imagem também das pessoas decepcionadas, tristes aqui. E o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está tentando convencer aquelas pessoas, os gálatas, a acreditarem que o que ele pregou anteriormente era a verdade. E ele começa a rebater cada um dos pontos que os hereges começaram a pregar quando ele saiu. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, é que eles, os gálatas, não deveriam desprezar os seus ensinos, porque o próprio Paulo recebeu os ensinamentos, não foi de outra pessoa, mas foi do próprio Jesus. O capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte, ó: porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, vocês não podem desprezar o que eu preguei para vocês, porque eu não recebi de homem nenhum, não é invenção, foi do próprio Jesus. Mas o segundo ponto, ele vai dizer que ele foi reconhecido pelos verdadeiros apóstolos. Capítulo 2, volta um pouquinho, já que o data show está dando errado aqui por enquanto. Capítulo 2, versículo 9. Ele vai dizer que os apóstolos judeus, eles também reconheceram o apostolado de Paulo. Capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte, ó: e quando conheceram a graça que foi me dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, ou seja, o baluarte exatamente dos apóstolos, ou entre os apóstolos, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão,
a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, os outros apóstolos reconheceram que Paulo tinha sido enviado por Deus para pregar entre os gentios e que a pregação de Paulo era extremamente válida. O terceiro ponto que foi combatido pelos hereges, que Paulo rebate aqui, é que a justificação se dá pela fé somente, conforme eu falei. Capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quarto ponto que os hereges bateram lá e que Paulo rebate aqui na sua carta. Paulo, ele vai apelar para a própria experiência que os gálatas tinham tido com o Senhor, provando que o que eles viveram com Deus não foi por causa das obras, e sim pela fé. Capítulo 3, versículo 2, por um pouquinho aí, próximo capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Essa era uma outra parte de que Paulo estava rebatendo. Um outro aspecto que os hereges estavam fazendo, era dizendo que Abraão, que era o pai dos judeus, tinha sido justificado porque ele obedeceu, ou seja, por obras. Eu obedeço e eu sou justificado, e isso lhes garantia a salvação. E Paulo vai rebater no capítulo 3, versículo 6, dizendo o seguinte, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, nem o próprio Abraão, que vocês tanto defendem como sendo o grande modelo, ele foi justificado por obras, mas sim ele foi justificado por quê? Creu, porque ele depositou a sua fé em Jesus. Sexto aspecto, os judaizantes, ou os hereges, diziam que era necessário cumprir a lei mosaica, e o que Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 11, acompanhe comigo a leitura. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E ainda Paulo vai dizer que a lei, ela não serviu para mostrar como um professor, como um aio, como um pedagogo, que é impossível cumprir toda ela. E por essa razão, todos seriam condenados se dependesse do cumprimento dela. Capítulo 3, versículo 24, ele vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio, as expressões que eu utilizei agora há pouco, pedagogo, um professor, ela serviu para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é dizendo para aqueles crentes lá da Galácia, que estavam se desviando, que não tinha escapatória. O que os hereges disseram, ele saiu rebatendo ponto a ponto, até que a gente chega no capítulo 4, versículo 12, a partir do versículo 12. E aí, irmãos, depois de Paulo, eu vou passar aqui, passa aí para os textos, tá, Thales, por favor, pode passar as imagens. Depois que Paulo, ele demonstra ser muito duro com suas palavras, não apenas com os hereges, mas também com os próprios gálatas. Paulo, a partir do capítulo 4, versículo 2, ele começa a se derramar em lágrimas. Paulo começa a demonstrar a sua sensibilidade. Ele começa a partir daqui a implorar para que os gálatas possam reconsiderar a decisão de seguir no erro, de prosseguir no erro. E Paulo faz isso porque ele não suportava ver aqueles seus filhos na fé abraçando um falso evangelho. Se no capítulo 1 até o capítulo 3 você vê um excepcional teólogo, um grande estudioso, um grande defensor da sua fé, um grande pregador eloquente, no capítulo 4 nós encontramos um pastorzão, nós encontramos um pastor apaixonado por suas ovelhas, um pastor que cuida e se preocupa com cada uma delas, e ao invés de em alguns momentos dar palmadas que muitas vezes são necessárias, ele agora deseja abraçar cada uma delas, o que na verdade se torna, como eu até falei anteriormente, uma das grandes características de um pastor verdadeiro. E aí, irmãos, óbvio, vocês sabem um pouco, vocês sabem, né, a maioria sabe, ou boa parte sabe, dos desafios que nós haveremos de enfrentar nesse ano. E à medida que eu fui pensando nesse texto, isso era massacrante para mim também. Por entender que um pastor verdadeiro, ele precisa carregar essas marcas que aqui estão.
E a primeira marca é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês verem. É que um pastor, aí voltando a falar mais uma vez, tá? Não estou me referindo ao nosso pastor, mas os pastores de uma maneira geral. Eles precisam ser humildes. E aqui Paulo faz um apelo humilde e pastoral. Veja comigo o versículo 12 na parte A novamente. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. E aí, quando eu estava lendo nesse trecho, eu fiquei meio que sem entender o que é que Paulo estava querendo dizer aqui. Porque parece-me que ele não estava sendo, na verdade, muito humilde aqui. Porque está dizendo assim, ó, sejam parecidos comigo. E naturalmente isso não vai ser coisa de alguém que de fato é humilde, né? Mas o que acontece? Na meditação aqui eu comecei a entender que não era arrogância da parte dele. Porque quando a gente começa a olhar para a experiência de Paulo, as experiências do passado dele, a gente começa a perceber e entender o que ele estava dizendo aqui. Ele não estava querendo se amostrar, obviamente, mas fazer uma espécie de retrospectiva da sua vida. Se você lembrar bem, Paulo, na verdade Saulo, antes de se tornar Paulo, ele era um judeu legítimo. Ele nasceu em Tarso e tinha uma cidadania romana. Ele era um hebreu da tribo de Benjamim e, como um bom judeu, ele era muito zeloso nas práticas judaicas. Possivelmente a família dele deve ter preparado ele para que ele se tornasse um grande rabino, tal como foi Gamaliel. Talvez ele pensasse, a família desejasse que ele fosse uma das maiores, se não a maior autoridade judaica da época, e de fato ele era. Saulo, ele dominava a língua hebraica, ele dominava a língua aramaica, dominava o grego, muito provavelmente o latim, e ele era tão apegado à sua religião, a religião judaica, que ele adotou para si um projeto de vida, que era defender com unhas e dentes o judaísmo. E talvez nenhum de nós chegou tão perto de ser zeloso com relação à nossa fé do que Saulo foi com o judaísmo. Para que você tenha uma ideia, ele achava inconcebível qualquer coisa e qualquer pessoa que atacasse a sua religião. Era por essa razão que ele lutava com todas as suas forças para defender aquilo que ele cria. E dentre essas coisas que surgiam para atacar a sua fé, estava exatamente o cristianismo. E o que é que Paulo faz diante do cristianismo? Ele obviamente entende que o cristianismo é um problema, e ele acaba assumindo a responsabilidade de acabar com todo mundo que aparece na frente dele, que se dizia cristão, todo mundo que abraçava essa fé. E em nome da religião que ele persegue ferozmente, e é em nome da religião que ele persegue ferozmente aqueles que pensassem de forma diferente. Atos capítulo 9, versículo 2 vai dizer, que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e lá embaixo ele vai dizer, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os cristãos. Esse termo respirando aqui, que está em Atos, ele significa uma respiração que é indispensável para o ser humano. Ou seja, Paulo tornou aquilo ali como um objetivo de vida, que era exatamente perseguir e matar cristãos. Se ele não fizesse aquilo, ele não estaria cumprindo a sua missão, ele praticamente morreria. E ele era tão carregado nesse aspecto, que mais na frente, depois de convertido, ele vai dizer que a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Por isso que quando ele fala aqui, sede qual sou, pois também sou como vós, não tem nada de arrogância, mas tem um ar de que vejam quem eu era, vejam quem eu sou hoje. Se antes eu era um escravo da lei, se era um perseguidor de vocês, se era alguém que cumpria os rituais do judaísmo com excelência em nome da religião, agora eu sou uma outra pessoa, agora eu sou um servo do Deus verdadeiro, eu nasci de novo. E se de fato ele era uma nova criatura, o que ele está fazendo aqui é dizendo para os Gálatas serem uma nova criatura, tal como ele era. E vale um adendo aqui, tá? Não foi porque ele aceitou Jesus. Você sabe a história de Paulo, ele teve um encontro com Cristo quando estava indo para Damasco. E o Espírito vem, ali estava em cima do cavalo, e Jesus se encontra com ele. Então a ideia não é nem para estar falando isso, né? Não é nem... A ideia de aceitar Jesus, ela não é bíblica.
Mas sim, quando Deus se encontra com o homem, e o homem tem sua vida transformada. Meus irmãos, nesse sentido, agora, tentando mudar de perspectiva, se ele lutava contra tudo que se levantava contra o judaísmo, agora ele começa a se levantar contra tudo que se levanta contra a comunhão dele para com Deus. E nesse sentido, ele roga para que os Gálatas, eles abram os olhos e percebam a péssima influência que aqueles hereges, que aqueles falsos líderes estavam fazendo. A ideia é que eles abrissem os olhos para que se libertassem das influências daqueles homens que diziam que as obras salvavam, para que eles parassem de viver como se a justificação dependesse deles, mas que ao mesmo tempo eles olhassem para o próprio modelo de Paulo, para o seu próprio exemplo, como alguém que foi salvo pela graça. Porque de fato os Gálatas sabiam quem de fato ele era. Eles sabiam quem era Saulo anteriormente, sabiam quem era Paulo aqui. Sabiam como era a sua conduta. E a primeira aplicação que eu quero fazer aqui, nesse sentido é impressionante a quantidade de pessoas que leem em nossas vidas. A gente pode falar o que for, a gente pode ensinar o que for, a gente pode explicar o que for, a gente pode contar o que for, mas o que mais arrasta pessoas são os exemplos. Eu não estou dizendo nem aqui que a gente não tem a obrigação de pregar sobre Cristo, de abrirmos a boca e falarmos sobre Jesus, mas o que eu quero dizer é que se a nossa fala não tiver alinhada com nossa prática, de nada vai servir. Nós não temos como conduzir pessoas a Cristo se a nossa vida não condiz com aquilo que nós dizemos. Quantas e quantas pessoas, eu já ouvi, na verdade, muitas pessoas falando que assim, ser crente igual a fulano, quero nada, eu estou fora. Esses dias até eu estava vendo na internet, um determinado pastor que descia a lenha em um outro pastor, porque esse outro pastor, ele tinha um caso extraconjugal. E aí recentemente, esse que descia a lenha, ele foi exatamente descoberto que também tinha um caso extraconjugal. Ou seja, o seu discurso, os seus ensinamentos, as suas falas, caíram em descrédito completamente. Por quê? Porque aquele homem falava, mas não vivia o que falava. Por outro lado, tentando pegar essa linha de vida com discurso, é impressionante como nós temos uma quantidade gigantesca de crentes que expõem as suas vidas nas redes sociais que parecem mais como ímpios. São postagens, fotos, comentários, curtidas, que muitas vezes são totalmente duvidosas ou até de um certo mau gosto. E alguém que olha aquilo ali, ele pode pensar duas coisas. Primeiro, que tipo de crente é essa pessoa que posta esse tipo de coisa, que comenta, que tira foto e posta essa natureza, que curte esse tipo de coisa, de conteúdo? E a segunda coisa que a pessoa pode pensar é: esse cara nem crente é, vai para a igreja, mas não é crente. Por isso que eu acho que essa questão de redes sociais, que é muito comum nos dias de hoje, a gente não precisa estar expondo tudo que a gente faz, deixa de fazer. Não estou dizendo que você está encobrindo seu pecado, não é isso que eu estou querendo falar, tá? Mas parece que a gente está com um desejo, uma ânsia de botar lá, para a gente ser, parece que a gente deseja ser visto como um crente desenrolado. A gente quer postar as coisas lá, para dizer assim: eu não sou como crente como os crentes quadrados, não. Mas quando a gente faz isso, a única coisa que a gente está fazendo de fato é ridicularizando o Evangelho. E quando a gente faz isso, a Escritura vai dizer mais ou menos assim: ai daqueles por quem venha um escândalo. A gente tem que ter muito cuidado com a maneira como a gente tem se comportado fora das redes sociais e nas redes sociais também. Voltando ao ponto aqui, o que Paulo está querendo dizer assim: viva, vocês foram transformados por Deus, vivam como transformados por Deus. Vocês foram redimidos pelo poder do Senhor, então vivam conforme vocês foram. E aí Paulo faz no versículo 12, na parte B, diz assim: irmãos, assim eu vos suplico. E é interessante que ele vai dizer isso aqui, porque a gente está lidando com um povo que tinha desprezado tudo que Paulo tinha feito por eles. E aí venhamos e convenhamos, irmãos, quando a gente vê alguém que despreza o que a gente faz por elas, o nosso normal é a gente também desprezar. A gente se afasta daquela pessoa.
Só que Paulo faz diferente. Em primeiro lugar, ele chama de irmãos. Mesmo aquelas pessoas caminhando para uma apostasia, a primeira coisa que Paulo faz é chamar de irmãos. Mas não somente isso, ele faz uma súplica. Lembre, Paulo era o apóstolo, e Paulo não precisava suplicar a ninguém. Paulo simplesmente poderia chegar e dizer: você vai fazer assim, assim, assado. Ele tinha moral para dar ordem às pessoas. Mas o caráter de Paulo, muito distintamente dos apóstolos que se dizem apóstolos hoje, era de alguém que era humilde. E por isso Paulo resolve suplicar. A ideia de suplicar aqui, a expressão aqui, é um pedido desesperado. Era como se ele estivesse vendo seus irmãos caindo num precipício e tentava desesperadamente ajudá-los para enxergar onde eles estavam indo, o caminho que estavam trilhando. E ele faz isso de maneira humilde, com muita paciência com aquelas pessoas que estavam caindo no erro. E no versículo 12, na parte C, ele vai dizer: em nada me ofendestes. O que a gente encontra aqui, nessa frase especificamente, é um pouco subjetivo, porque enquanto Paulo esteve na Galácia, pregando lá para eles, a gente não encontra nada do que os Gálatas tenham feito que pudesse denegrir a relação entre eles. E se isso nunca aconteceu, por que é que Paulo está falando sobre isso aqui? Possivelmente o que ele estava querendo dizer era mais ou menos assim: irmãos, vocês em outra época, vocês eram ímpios, vocês eram gentios, vocês eram descrentes, e vocês, mesmo sendo quem vocês eram, vocês nunca me ofenderam. E como é que agora, vocês, depois de serem alcançados pela graça, transformados por Deus, vocês querem me ofender, abandonando tudo que eu fiz por vocês e que o Senhor fez por vocês? Não continue com essas vidas que vocês estão levando, porque se vocês continuarem assim, isso sim será uma ofensa para mim. Ou pode até ser que o que Paulo estava querendo dizer era: o meu problema não é com vocês, Gálatas, mas meu problema é com esses falsos, esses hereges que me ofenderam e denegriram a imagem do Evangelho. Essas pessoas sim é que fizeram muito mal a mim e a vocês. E de fato era isso que acontecia. Por mais que precisasse ser duro com eles, Paulo não desejava arranhar a sua comunhão, o seu relacionamento para com eles. Por isso que nesse momento ele está tomando muito cuidado com suas palavras. E aí, nesse sentido, irmãos, precisamos lembrar que estamos lidando com um verdadeiro pastor de ovelhas. Alguém que se preocupa, alguém que cuida, alguém que alimenta, alguém que exorta. E não estamos tratando de um falso profeta. E mais uma vez, eu quero fazer uma aplicação aqui. Ainda que nós busquemos a santificação, conforme até vimos na pergunta do catecismo, enquanto estivermos nesse corpo, os nossos pecados estarão diante de nós. Ainda que nós sejamos convertidos, ainda que nós tenhamos sido transformados por Deus, ainda que nós cometamos pecados, nós não vamos perder a salvação. Isso é um ponto. Romanos vai dizer que nem anjos, nem principados, nem potestades, coisas do presente e do porvir e futuro, seja lá o que for, nada disso faz você perder a salvação. Mas, mesmo diante dessas questões, a gente não tem o direito de viver como a gente quer. E não apenas isso, existem maneiras e maneiras de se encarar o erro, o pecado de outra pessoa. Existem erros, irmãos, que são cometidos por crentes nas igrejas, que muitas vezes os demais querem colocar diretamente na fogueira, e dependendo do que seja, acha até legítimo que seja feito. Mas o que Paulo quer destacar aqui é a maneira como ele conduz as coisas, com maturidade. Ele tinha autoridade e poderia descer a linha por tudo que estava acontecendo, mas ele tinha maturidade suficiente para conduzir a situação. Tanto é que mais à frente, no capítulo 6, ele vai dizer assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que são maduros, corrige-o com brandura, com espírito de brandura. Por quê? Está aqui, e guarda-te para que não sejas tentado também, ou também tentado.
Lembrando que maturidade não tem nada a ver com idade, mas sim com como lidar com questões que são complicadas. E o que ele está querendo complementar aqui é que nós devemos agir assim, porque nós podemos ser os próximos a cairmos. Nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que caem, com aquelas pessoas que erram. E no caso aqui era um erro de doutrina, era um erro de desvio doutrinário. E lembra que Paulo está fazendo questão aqui, ou fez questão aqui, de refutar cada ponto errado. Mas mesmo assim ele trata com humildade, trata com maturidade, e isso pode ser aplicável às nossas vidas em quaisquer situações. É bem verdade que quando alguém erra, muitas vezes, em alguns casos na verdade, não existe arrependimento. Quando a pessoa permanece ou deseja permanecer no erro, e a gente não tem o que fazer realmente, é tratar como ímpio. Mas em muitos casos, nós que somos, as pessoas que se dizem maduros ou espirituais, devemos agir com muito cuidado e com muito amor. Perceba, e mais na frente vai falar, Paulo não deixa de falar a verdade. Ele trata lá, dizendo tudo que deveria dizer, mas ele não despreza o cuidado pelas suas ovelhas. E aí é exatamente um pouquinho do que o tópico 2 vai nos dizer, versículo 13 e 14. Os próximos tópicos, são 4, são mais rápidos, tá? Então a gente vai dar tempo de chegar na nossa hora tranquilamente. Diz o seguinte, ó: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e pois que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo agora muda de figura naquilo que ele estava falando. Se no versículo 12 ele trazia a ideia, ou trazia a memória, os seus procedimentos, para que eles observassem, seguissem o seu modelo. Agora o que Paulo faz é relembrar os Gálatas a maneira como eles, os Gálatas, receberam no primeiro momento em que Paulo esteve lá na Galácia. A maneira afetuosa, a maneira carinhosa como eles o receberam. E tem um motivo especial. Você percebe que inclusive ele cita aqui uma enfermidade física. A gente não tem como saber com exatidão exatamente que enfermidade era essa. Alguns estudiosos vão dizer que podia ser malária, outros vão dizer que podia ser epilepsia, outras pessoas vão dizer que era doença nos olhos, e a gente não tem como saber exatamente que tipo de doenças ele se refere aqui. Mas é possível que ele tenha ficado na Galácia por mais tempo por causa dessa doença. Ou pode até ser que ele tenha ficado doente e foi para lá para se recuperar. Mas seja lá o que aconteceu, o que nós podemos entender é que Paulo utilizou esse período que estava lá para evangelizar os Gálatas. E todos nós já ficamos doentes, e a gente sabe as dificuldades que nós temos, que as doenças nos impõem. Ontem mesmo eu passei o dia todo com febre, o dia todo deitado, praticamente não me levantei para fazer nada. E a gente fica limitado exatamente por conta disso. Mas diferentemente dos meros mortais que nós somos, Paulo está utilizando aquela possibilidade, aquela enfermidade, aquele momento para pregar o evangelho, e não tinha sido a primeira vez que ele tinha utilizado um momento exótico, por assim dizer, para falar sobre Jesus. Quando ele estava lá preso, lá em Roma, ele pregou aos guardas da prisão, e quando ele escreve aos filipenses, ele inclusive deixa lá indicado que muitas pessoas já tinham sido convertidas por conta disso. Olha o que ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 21 e 22. Os irmãos que se acham comigo, estavam na prisão, os saúdam. Todos os santos os saúdam. Possivelmente, muitos guardas já tinham sido influenciados e tinham se convertido por meio da pregação de Paulo. E aí, obviamente, de acordo com sua enfermidade, que ela poderia ser uma causa, um motivo de desgosto e desprezo das pessoas para com ele. E a gente sabe que a gente está num período de grande avanço medicinal. Inúmeras tecnologias, né, nos ajudam nos tratamentos de várias doenças, sejam elas mais simples como as mais difíceis.
Porém, naquele período não era como os dias de hoje. Não existiam tantos medicamentos que faziam um efeito tão bom como os de hoje fazem. E nesse sentido, as doenças, por não terem remédios específicos ou com efeitos tão bons que ajudariam na prevenção ou na cura, elas poderiam causar algum tipo de deformação na pessoa. Muitas vezes, por as pessoas não terem um remédio apropriado para cuidar de suas doenças, as doenças causavam um cheiro ou um mau cheiro horrível. E tanto para os judeus como para os gentios, a doença também servia ou era um sinal de castigo divino. O que em muitos casos, em muitas igrejas hoje também dizem isso. Principalmente aqueles que defendem a confissão positiva. Eles vão dizer que doença é sinal de castigo divino ou de pecado. E a pergunta é, o que é que tem a ver os Gálatas acreditarem que a doença poderia ser um sinal de castigo divino, com o que eles falam, com o que Paulo fala, que a sua enfermidade na carne vos foi uma tentação? O que é que ele está querendo dizer aqui? Eu acredito que ele está querendo dizer aqui mais ou menos o seguinte: vocês tinham uma oportunidade perfeita de me rejeitar. Eu era doente. E se a doença é causa de rejeição social, vocês tinham todo o direito do mundo de fechar os ouvidos e me expulsarem da galáxia. Seria exatamente o momento de vocês me chutarem. Por isso que para vocês foi uma tentação, foi uma espécie de teste. Vocês poderiam ter me rejeitado. Vocês poderiam ter me tratado com desgosto, com desprezo. Afinal, não é todo mundo que recebe alguém que está sendo castigado por Deus. A gente quer distância. E a ideia aqui é exatamente suportar alguém doente no meio deles. A palavra desgosto aqui, ela tem um significado de repugnante. O que Paulo está querendo dizer aqui é, para as outras pessoas, eu era uma pessoa repugnante, mas muito pelo contrário, já que vocês tinham tudo para me desprezar, para me deixar de lado, o que vocês fizeram foi vocês me receberam como anjos de Deus, como o próprio Jesus Cristo. A palavra anjo aqui, ela significa um mensageiro. E o que aconteceu aqui, irmãos, foi que mesmo doente, o que poderia significar um problema para os crentes da Galácia, ao invés de Paulo ser totalmente desprezado, ele foi recebido com muito respeito e com muita honra. O texto mesmo nos informa que ele foi tão recebido como se fosse o próprio Jesus que estivesse lá. E isso é interessante porque nem os judeus receberam Jesus dessa forma. Você sabe muito bem que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E mesmo assim, os gentios, que eram o povo ou os povos fora de Israel, foram exatamente aquelas pessoas que demonstraram um grande exemplo de como tratar pessoas. Mas perceba algo que é muito importante aqui. Na hora de apontar o erro, na hora de falar sobre a decepção, na hora de falar a verdade, Paulo falou, ele não abriu mão disso. Capítulo 1 vai deixar muito claro isso. Mas também Paulo se preocupou apenas em descer a lenha neles, se preocupou com o relacionamento deles. E assim sim eu quero fazer a aplicação que eu citei lá atrás. Se é para ser rígido com todo mundo, se é para ser maleável, é com todo mundo. Não deve existir acepção de pessoas. Como seria a nossa reação se entrasse por essas portas alguém totalmente diferente do nosso estereótipo, de pessoas que nós estamos acostumados a receber aqui na nossa igreja? Irmãos, querendo ou não, nós ainda, o povo evangélico como um todo, tá? E eu não estou especificando quem, mas ainda hoje nós temos preconceito com pessoas no que tange a aparências. A igreja cristã, ela não sabe lidar com diferenças, porque o diferente, ele nos causa desconforto. E aí seja ele de qual espécie for, tá?
Quantas vezes nós não cometemos o pecado de acepção de pessoas, simplesmente porque ela não se encaixa com o meu perfil, com o que eu acho que é correto, ou porque ela não tem as mesmas condições financeiras que eu tenho. E muitas vezes o pior é que, além de desprezar essas pessoas, a gente ainda começa a cuidar ou tratar pessoas com maiores posses, muito melhores, ou como se fossem reis do universo. Ou seja, existe um ajeitado, um arrumado, um cuidado, uma organização com as pessoas que têm maior dinheiro, ou com maiores posses, ou maiores condições, assim como as pessoas que se parecem mais conosco, estereotipicamente falando. Essa palavra não, né? Mas que se parece mais com o nosso estereótipo. Muitas vezes nós caímos no pecado de darmos maior atenção pelo que as pessoas têm, não pelo que as pessoas são. E ela se encaixa exatamente com o que Tiago vai dizer. Se vocês fazem acepção de pessoas, vocês cometem pecados. E o que Tiago está dizendo aqui é que você pode ser o melhor crente, o mais estudioso, o que mais serve, mas se você trata as pessoas com diferença pela questão do dinheiro, pela questão da cor, ou por qualquer outra razão, você é um pecador e precisa se arrepender de seus pecados. Porque todos nós somos criados pelos próprios Senhor e criados à sua imagem e semelhança. E ainda assim, quando Deus resolve salvar um povo, Ele não está preocupado só com quem tem dinheiro, ou só com brancos, ou só com homens, ou só com mulheres, ou só com patrões. Mas Ele salva todo tipo de gente, e todos eles são iguais perante o Senhor, e assim devem ser tratados. E por que é que nós, estou falando de uma forma geral, nós continuamos tratando as pessoas, se nós fomos transformados por Deus? Eu entendo que isso não cabe na igreja, não cabe para alguém que se diz cristão. E eu entendo que o que a gente faz é totalmente contrário ao que o Senhor fez por nós, porque de fato nós não merecíamos. Se a gente olhar com sinceridade para dentro da gente, a gente vai perceber que a gente não merecia isso. Nós não merecíamos sermos alcançados por Ele. Nós não merecíamos ser guiados por Ele, transformados por Ele. Porque existem pessoas muito melhores do que nós. Existem pessoas mais belas do que nós. Existem pessoas mais influentes do que nós. Mas Ele resolve nos salvar. Versículo 15, na parte A, ele vai dizer: que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Eu acredito que a versão que mais ajuda nessa compreensão é exatamente aqui, na NVI. Que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. A pergunta que Paulo está fazendo aqui, ela tem uma ligação com a maneira como os gálatas reagiram ao receberem Paulo e o Evangelho. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: quando vocês me receberam lá atrás, vocês ficaram felizes com a minha presença, vocês ficaram felizes com a minha companhia, e o que é que agora aconteceu para que vocês perdessem essa alegria de me ver, essa alegria da minha presença? Por que é que vocês se viraram contra mim e contra o Evangelho da graça? Ou seja, toda a vivência, toda a amizade que eles tinham criado ao longo da história, assim como a satisfação dos gálatas em Cristo, aquelas pessoas estavam rejeitando, estavam sendo desprezadas pelos gálatas. Paulo vai dizer: vocês anteriormente, se fosse possível, vocês me dariam seus próprios olhos, porque vocês estão mudando de comportamento agora. E aí, irmãos, como é triste a gente ver pessoas ao nosso lado e que agora não estão mais conosco, estão distantes. Muitos deles negando a fé, muitos deles negando a nossa amizade. E é como se o próprio Paulo dissesse: meu amigo, eu estou surpreso que vocês deixaram absolutamente tudo e se entregaram aos falsos ensinos e deram ouvidos àquelas pessoas que falaram contra mim. Vocês são inconstantes.
E a aplicação que eu faço é que também nós somos inconstantes nas nossas relações interpessoais, nos nossos relacionamentos e amizades. A igreja, como você bem sabe, ela é chamada de família, metaforicamente falando. E ela é chamada de família porque existe um laço que nos une, além dos laços sociais. A nossa comunhão uns com os outros é baseado na nossa comunhão com Cristo. E por isso a gente deve valorizar os irmãos na fé. Nós devemos cultivar esse vínculo que une o corpo de Cristo. As amizades que nós fazemos dentro da igreja, elas não devem ser superficiais. A gente precisa entender que quem está ao nosso lado, essas pessoas que estão ao nosso lado, são instrumentos de Deus em nossa caminhada. E como é importante, como é bom ter pessoas que se preocupam conosco. Como é bom ter pessoas que se preocupam e nos auxiliam na caminhada. Como é importante ter pessoas que são importantes na nossa vida. E assim como os Gálatas trataram Paulo, devemos demonstrar o cuidado com os nossos amigos. A gente precisa estar atento às necessidades daquelas pessoas que nos cercam. E quando essas pessoas estiverem sentindo necessidade ou qualquer coisa do tipo, ao menor sinal, o que nós devemos fazer é oferecer uma ajuda concreta. Chega de passar pano, no sentido assim, de fazer vista grossa, com as pessoas que padecem, as pessoas que sofrem em nossas igrejas. Até porque as amizades que nós fazemos aqui, elas são fortalecidas por atos de amor e serviço. A gente às vezes está acostumado em falar em piedade aqui na igreja ou em qualquer outra igreja. A gente está acostumado a falar que tudo é para a glória de Deus. Mas e se isso não é transformado em vida prática? Nada disso está valendo, é discurso furado. E você deve conhecer alguém, por exemplo, que, sei lá, que esteve no nosso meio, que por algum motivo está se afastando ou se afastou, ou que está passando por alguma necessidade, seja nessa igreja, seja em outra igreja. Procura saber, manda uma mensagem para a pessoa, liga para a pessoa, procura saber como ela está, o que é que está acontecendo. Porque hoje é ela, amanhã pode ser você. E o mais interessante é que quando essas coisas não acontecem, quando a gente não vai atrás, ou quando a gente não é procurado, quando nós passamos por esse tipo de situação, a primeira coisa que a gente faz é culpar a igreja, e ela tem, de certa forma, uma parcela de culpa. Voltando ao ponto lá atrás, porque parece que algumas pessoas têm mais privilégios do que outras. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, se você fizer isso, a pessoa vai ficar feliz, não apenas pela sua mensagem ou pela sua ligação, mas vai ficar feliz porque você se preocupou com ela. E eu entendo, irmãos, que essa é uma responsabilidade de todo crente. Afinal, nós somos uma família, chamados para exatamente isso. Versículo 16: Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? A amizade que Paulo cultivava com os Gálatas, de fato, era uma bênção na vida de ambos. Mas as coisas mudaram, e a culpa não era diretamente dos Gálatas, mas Paulo coloca na conta dos hereges. Foi por causa deles que Paulo teve que falar umas verdades para os Gálatas. E foi por conta deles que os Gálatas ficaram chateados com o apóstolo. E eu acho que o melhor sentido desse versículo é exatamente aqui, ó. Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos. Não, é o versículo 16, acho que tem o versículo errado aqui. Não botei. Aqui. Tenho certeza que se... não é. Mas a ideia é exatamente essa. Ou seja, me tornei seu inimigo porque eu defendi a verdade. Eles estavam abandonando o evangelho para voltarem a ser escravos da lei. E os crentes da Galácia preferiam ter seus egos amaciados. Obviamente, quando os falsos mestres adentraram na Galácia, eles foram com um discurso muito fácil, muito bonito de se falar. E toda a verdade, quando ela é dita, ela é difícil de ser encarada, ela causa um desconforto. E nesse caso, quando Paulo traz verdades, ele fala a verdade na cara dos Gálatas,
ele causou uma ruptura no relacionamento entre eles. E aí Calvino vai dizer, né? A verdade nunca é detestável, exceto em face da perversidade e da malícia daqueles que não suportam ouvi-la. O ódio pela verdade transforma amigos em inimigos. Paulo precisou falar duras verdades, e por conta disso, houve essa ruptura no relacionamento entre eles. Aquele que era tão querido e tão amado pelos Gálatas, agora está praticamente odiado por essas ovelhas. E aí nós precisamos lembrar, irmãos, que falar a verdade, principalmente no contexto de heresias, que é o nosso caso aqui, ela vai gerar irritação, ela vai gerar feridas, ela pode gerar divisões, porque ela vai combater e ela vai confrontar o pecado. E se não fosse assim, talvez nós estivéssemos realizando as missas em latim ainda. É por isso que Lutero falou: paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Ou seja, a verdade, ela causa rupturas, mas ela não pode deixar de ser falada. Ponto 3, ponto 4, vou ser mais rápido, nem se preocupe que eu vou terminar na hora, tá? Terceiro ponto, advertências contra os falsos mestres. É mais uma vez um conselho para a igreja do apóstolo Paulo. Versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Essa expressão, obsequiam, ela vai significar: essas pessoas se impõem a fim de vos impressionar. Creio eu que ficaria mais ou menos assim, ó. Os falsos mestres se impõem, não no sentido de se colocar com força, mas com jeitinho. Eles vão sorrateiramente penetrando nas igrejas, se impõem para vos impressionar. E é interessante porque essas pessoas foram seduzidas por esse falso evangelho. E era exatamente o que os Gálatas estavam desejando. Aquele povo, ele gostava de ser ajeitado, gostava de ser bajulado. O que os hereges falavam era agradável aos olhos. O que os falsos apóstolos ou os hereges queriam era conquistá-los. E para isso ele tornou o culto mais legal, trouxe algumas invenções, talvez tenha colocado um teatro na igreja, talvez tenha colocado uma dancinha na igreja, talvez tenha feito o culto de louvorzão, talvez tenha transformado a igreja numa verdadeira boate. Mas essas pessoas estavam pouco se lixando para a verdade do evangelho. O que essas pessoas queriam era exatamente adeptos, eram números, conquistar as pessoas independente de como fosse. Nem que para isso custasse falar mal do apóstolo, assim como também denegrir o evangelho. Por isso aquelas pessoas, os falsos mestres, eles massageavam o ego daquele povo. E Timóteo, aliás, Paulo falando ao Timóteo, já falava que chegaria esse tempo. O que isso implica dizer que não é de hoje que essas coisas acontecem. Normalmente essas igrejas que abraçam um evangelho falso ou outro evangelho, elas acabam seduzindo as pessoas não pelo ensino, mas é porque elas tornam o ambiente e as atrações agradáveis. Por isso, irmãos, por mais que isso seja complicado de se fazer, sempre que tivermos a condição, façamos isso, ensinemos as outras pessoas que nós percebemos que estão enredadas nesses falsos ensinos, nessas igrejas. Mostre a verdade, ensine a verdade com amor, para que elas não permaneçam como os Gálatas estavam permanecendo aqui. Versículo 18, Paulo desejava que aqueles irmãos fossem influenciados pelo que dizia. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. O que Paulo está querendo dizer aqui é que não adiantava que eles, para dar uma satisfação a Paulo, dissessem assim: tá bom, Paulo, beleza, tá bom, eu acredito em você, a gente vai esquecer todos o que os falsos disseram, e a gente vai acreditar no que você está falando, e tudo voltar ao normal. O
O que Paulo está querendo dizer aqui é: eu não quero que vocês entendam que isso é uma verdade somente porque eu estou dizendo, não somente na minha presença, mas na minha ausência também. Se vocês não quiserem me considerar como um apóstolo verdadeiro, se vocês não me quiserem considerar como alguém bem quisto no meio de vocês, mas pelo menos entendam que vocês precisam ser zelosos contra a doutrina, independente de quem pregue para vocês. Seja lá o que vocês escutem, de quem escutem, vocês precisam ter cuidado com o que está sendo ensinado. E aí isso cabe para nós também, quando a gente escuta alguém pregando. E aí cabe para mim também, obviamente, tá? Com a facilidade da internet, tudo fica fácil demais, a gente tem acesso a tudo e a todos. Muitas igrejas e muitos pastores têm muitos seguidores, mas isso não atesta a velocidade do que pregam. E se você que costuma escutar pessoas no YouTube, seja lá em outra plataforma que possa ser, ou se vocês nos escutam domingo após domingo aqui, e nessa eu me incluo, você deve analisar tudo o que está sendo dito aqui. Se for heresia, trate como heresia. Se for mentira, trate como mentira. Se for um falso evangelho, trate como um falso evangelho. Não queira fazer média com ninguém, nem com nada. Até porque um falso ensino, ele é como um veneno que é dado em gotas, que uma hora vai acabar matando a pessoa. Não acredito que toda igreja é séria. Não acredito que só porque abrem a Bíblia e falam, o ensino é verdadeiro. Não acredito que todo pastor, todo presbítero de fato é honesto. Mas de acordo com o crivo da própria Escritura Sagrada, faça a sua avaliação. Faça a sua avaliação não. Faça a avaliação do que a palavra de Deus fala sobre aquilo. Não permita ser enganado pelos erros que devagarzinho, que maquiado, com uma bela maquiagem, vão entrando nas nossas igrejas. E por que é que Paulo faz isso? Por que é que Paulo fala tudo isso até aqui? É porque ele tinha desejo que aquelas pessoas amadurecessem. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, puder estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque vejo perplexo a vosso respeito. Você percebe que Paulo mais uma vez faz uma súplica, mais uma vez ele chama aquele povo de filhos, porque ele queria trazer uma conotação de afeto especial que ele nutria por aquelas pessoas. Ao mesmo tempo ele queria dizer que aquelas pessoas estavam agindo como crianças, como se fosse necessário novamente alimentar ou amamentar espiritualmente. E você sabe tanto quanto eu que nenhuma criança é amamentada duas vezes. Ela é amamentada nos primeiros meses de vida, primeiros anos de vida. Depois de grande não tem essa possibilidade de acontecer novamente. Isso não é normal. A ideia é que vocês estão precisando nascer de novo, com os Gálatas que já tenham tido experiência com Deus. E essa expressão aqui, ela vai revelar uma angústia e um esforço que o próprio Paulo passava e batia nele aqui. Paulo, ele tinha uma verdadeira angústia e se esforçava para que aquele povo se voltasse aos pés de Cristo, para que eles pudessem se voltar para os caminhos do Senhor. Ele está querendo aqui expressar que ficava agonizando ou agoniado, de tanto que desejava que aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo se voltasse a ter um encontro com Jesus. Mas desejava que isso não acontecesse de maneira superficial. Mas ele também estava disposto a ir até onde fosse necessário para que Cristo fosse formado neles novamente. E como verdadeiro pastor de ovelhas, ele sentia dor pelos seus filhos, por suas ovelhas, passando por essa fase de quase apostasia. Para ele na verdade, doía saber que aqueles irmãos estavam se desviando do caminho do Senhor. Era um sofrimento genuíno, que demonstrava o quanto ele se importava com a vida espiritual deles.
Meus irmãos, o que a gente encontra aqui nesse texto, aí encerrando minhas últimas palavras, é alguém com a qualidade de um verdadeiro pastor. Alguém que demonstra e sente as preocupações de ser um líder para suas ovelhas. Alguém que fala a verdade na hora que tem que falar a verdade. Mas alguém que cuida na hora que tem que cuidar. Não é alguém que passa a mão na cabeça com o erro que foi cometido. Mas também alguém que, quando há arrependimento, sabe estender a mão. O que nós encontramos aqui nesse trecho aqui são conselhos práticos para que a gente de fato saiba como a gente deve agir na nossa caminhada cristã. São cultivando os relacionamentos, sendo zelosos com a sã palavra do Senhor, com a sã doutrina, buscando o nosso amadurecimento, definindo a verdade. E por meio desses alertas, a gente pode perceber que um pastor, ele tem diversas atribuições. Mas talvez uma das coisas que mais importa a ele não é uma pessoa que tem muita boa vontade, não é alguém que tem muito dinheiro, que pode ajudar nas coisas relativas à igreja. Não é aquela pessoa que sabe cantar ou tocar ou qualquer coisa do tipo. Mas uma das coisas que mais importa para um pastor e para a sua liderança de uma forma geral é se Cristo está sendo formada nas suas ovelhas. É se as suas ovelhas estão buscando a santidade. Essas ovelhas estão tendo cuidado com o que é ouvido. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos revela o caráter, mais uma vez falando, de um verdadeiro pastor. E os dois, igreja e pastores, são liderança, vou até estender um pouco mais, liderança. Olhando para uma só pessoa, que é Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: o que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo, e de pastores que trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Você tem enxergado isso na sua igreja? Eu sei que aqui tem pessoas de outras igrejas também, tá? Por isso que a gente fica mais à vontade de falar isso. Você tem enxergado isso no seu pastor? Você tem enxergado isso em outras igrejas, em outros pastores também? E eu quero fazer um convite. Não é pedir para ninguém aceitar Jesus não, tá? Mas que coloquemos nossos pastores, nossas igrejas e nossas orações. Eu tenho uma coisa em mim assim, que não é fácil para um líder de uma igreja ele cuidar, ele procurar ser zeloso na sua doutrina, ser fiel à Sagrada Escritura, ele zelar pela palavra, e ver que muitas vezes as pessoas não valorizam, sei lá, uma reunião de oração, uma escola bíblica dominical, culto de doutrina, e algumas igrejas que têm esse tipo de situação de prática. E quando você vai para muitas outras igrejas, você vai lá, a igreja é extremamente lotada. Eu creio que bate uma tentação de dizer assim: meu amigo, como é que pode? Eu estou sendo fiel e pouquíssimas igrejas valorizam o que a gente faz aqui. Não é melhor a gente chutar o pau da barraca e fazer tudo à torta e à direita para ver se vem gente para cá?
para que as pessoas possam ver que nossa igreja é uma igreja boa de se frequentar. Eu tenho a impressão que, em muitos casos, basta ter essa tentação. Mas nós que somos ovelhas, nós precisamos ter o senso de que precisamos sustentar, inclusive nesses casos, as nossas lideranças com oração, para que independente do que bata no seu coração, simplesmente bata em retirada, isso não seja algo que penetre e fique sendo remoído na mente e no coração deles. Para que nós possamos ter igrejas mais sérias, mais zelosas. Eu estava conversando dentro desse quer dizer, com o Jorge Noda, com o Vinícius. Assim, você olha assim, em rápido, em 30 segundos, quantas igrejas a gente consegue contar assim nas mãos, que a gente pode observar assim, caramba, essa aqui é uma igreja séria, uma igreja fiel ao Senhor. A gente começou a contar, foi mais ou menos isso, a gente chegou umas 5 assim e ficou, e agora? Mas é isso que infelizmente, logicamente são as que a gente conhece, né? Naturalmente, deve ter muitas outras, mas não deveria ser exceção, deveria ser a regra. A gente assim, você pode ir para qualquer uma igreja dita cristã, que era um verdadeiro baluarte da palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor, ao analisarmos um texto como esse e pensarmos, nós vemos exatamente isso, que um cuidado do apóstolo Paulo para com o teu povo, da época lá atrás. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor cuide do nosso pastor, o Senhor cuide dos pastores que estão espalhados aí pela face da terra, que tem zelado pelo teu nome, zelado pela tua palavra, zelado pela sã doutrina, que em detrimento de tantos outros, a gente sabe que a maioria esmagadora são pessoas que são charlatãs, pessoas que estão mais preocupadas com seus próprios bolsos do que outra coisa. Por isso te pedimos, Senhor, que eles permaneçam fiéis, que o Senhor os ajude nos seus dilemas pessoais e ministeriais, para que de fato eles permaneçam com os corações postados no Senhor, independente das finanças, independente da quantidade de pessoas, mas que possam ser fiéis ao Senhor. Ao mesmo tempo, torne-nos servos, ovelhas, cada vez mais amantes do Senhor, e cuidadosas também, não só pela nossa liderança, pelo pastor, mas também uns para com os outros. Quantas vezes nós temos desprezado exatamente isso? Quantas vezes nós temos deixado de orar uns pelos outros? Passamos semanas, quiçá meses. Torne, Senhor, uma igreja mais sensível à tua voz e uns aos outros. Desperta-nos para essas verdades, não porque foi que eu falei, mas é porque a tua palavra nos alerta com relação a isso. Que nesse ano 2025, ainda que no comecinho, ou já na metade, praticamente metade do mês de janeiro, nós possamos levar isso para a nossa vida prática. E que de fato possamos ser um diferencial como verdadeiros crentes dessa terra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, soberano, bondoso e amoroso Pai, a comunhão, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, nosso culto encerrou.